vamos falar sobre os processos de formação de palavras, começando pelo processo de derivação que vocês têm aí na página 23. Então, vão acompanhando. Se quiserem ir destacando alguma coisa que eu vá falando, que vocês achem importante, legal também destacar, tá? Então, o processo de derivação, ele funciona da seguinte maneira. As palavras são formadas por aqueles pequenos pedacinhos chamados morfemas que eu falei anteriormente. Isso é a estrutura das palavras. Só que a partir de um radical, e esse radical ele pode formar outras palavras, que são as palavras cognatas, as palavras da mesma família, que nós falamos também agora há pouco. O processo de derivação, como o próprio nome diz, é porque as palavras são derivadas de outras. Então, como é que elas podem ser formadas? Eu vou pegar um radical, se eu acrescentar a esse radical um prefixo e formar a partir dessa união prefixo e radical uma palavra nova, esta palavra nova foi formada pelo processo de derivação prefixal ou prefixação, como também é conhecido. Então aqui eu coloquei alguns exemplos, vocês têm outros exemplos na apostila. A palavra infiel, nós temos o radical fiel. Então fiel é uma palavra com um significado. Acrescentando o in, que é um prefixo, o que aconteceu? Eu formei uma nova palavra, que é o infiel, que significa exatamente o oposto de ser fiel, né? Esta nova palavra, então, infiel, como é que ela foi formada? Ela foi formada pelo processo de derivação prefixal. Por quê? Porque eu acrescentei um prefixo ao radical. Outros exemplos. Desleal, prefixo. Radical, leal. Acrescentei o prefixo des, formei a palavra desleal. Portanto, a palavra desleal foi formada pelo processo de derivação prefixal ou prefixação. Imoral, a mesma coisa. Radical, moral. Acrescentei o i, que é um prefixo. Portanto, a palavra imoral foi formada pelo processo de derivação prefixal. Bicampeão. Nós temos a palavra campeão, né? E aí o bi, que é um prefixo, forma uma nova palavra que significa 2 vezes campeão. Ou seja, a palavra bicampeão foi formada pelo processo de derivação prefixal ou chamado prefixação. Usando esse mesmo raciocínio, vem o processo de derivação sufixal, ou chamado sufixação. O que vai acontecer nesse processo? As palavras vão ser formadas pelo acréscimo de um sufixo após, né? O sufixo vem depois do radical. Então, eu formo uma palavra nova, acrescentando a um radical um sufixo. Então, ela foi formada, essa palavra nova, foi formada pelo processo de derivação sufixal, ou chamado sufixação. Exemplos. Analisar, eu tenho até a letra S, que vem de análise, né? O análise, até o S é o meu radical. Eu acrescentei esse ar no final, formando a palavra analisar, que é um verbo. Portanto, a palavra analisar, ela foi formada pelo processo de derivação sufixal, porque eu acrescentei ao radical um sufixo, diferente da prefixal que eu acrescentei antes um prefixo. Outros exemplos de derivação sufixal. Bimestral, até a letra R, que vem de bimestre, é o radical, acrescentei o al, que é um sufixo. Bimestral é uma palavra formada pelo processo de derivação sufixal. Chatice, vem de chato, até a letra T é o radical. O ice que eu acrescentei formou a palavra chatice. Essa palavra foi formada pelo processo de derivação sufixal. Lotação, mesma coisa, vem do verbo lotar. Tenho aqui o meu radical, acrescentei o são, que é um sufixo. Simplesmente, simples é o meu radical, mente é um sufixo, a palavra simplesmente. Então, todas essas palavras que foram acrescentadas ao radical um sufixo, as palavras foram formadas pelo processo de derivação sufixal ou sufixação.
Aí nós temos também, e agora prestem muita atenção, porque esses dois se confundem demais. Então, se vocês não acompanharem o raciocínio agora, depois vai ficar difícil, vocês podem se confundir. Atenção! Existem esses dois processos, um chamado derivação parasintética, então é o processo de derivação parasintética, e existe o processo de derivação prefixal e sufixal. Bom, como que eles se confundem? Eles podem se confundir porque nos dois processos, eu acrescento ao radical um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo, para formar uma outra palavra. Isso é o que eles têm em comum, por isso que podem se confundir. Mas qual o diferencial entre os dois? Vamos ver pelos exemplos. No processo de derivação parasintética, que também é conhecido como parassíntese, eu vou acrescentar um prefixo e um sufixo. Então, exemplo, a palavra aqui é o empobrecer. Empobrecer, eu tenho aqui no meio POBR, que é o radical de pobre, ok? Eu acrescentei um prefixo, que é o em, e acrescentei também um sufixo, que é o ecer. Porém, o que acontece com a palavra empobrecer? Se eu retirar o prefixo, existe a palavra pobrecer? Não, não existe. Se eu retirar o sufixo, existe a palavra empobre? Também não. Então, o processo de formação parasintética ou parassíntese é o processo pelo qual eu acrescento ao radical, ao mesmo tempo, um prefixo e um sufixo, e eu não posso retirar nenhum dos dois, senão a palavra não tem sentido. Não existe empobre, não existe pobrecer. Para existir a palavra, uma palavra derivada do pobre, eu preciso do sufixo e do prefixo ao mesmo tempo para que essa palavra exista. Eu não posso eliminar nenhum dos dois, senão perde totalmente significado. Então, empobrecer é um exemplo. Outro exemplo, anoitecer. Anoitecer, eu tenho aqui o radical noite, N-O-I-T. Para que essa palavra exista, eu preciso do prefixo e do sufixo. Por quê? Não existe a noite, uma palavra só escrito a noite, né? E não existe noitecer. Então, só existe a palavra anoitecer porque tem o acréscimo do prefixo e do sufixo ao mesmo tempo, sem poder retirar nenhum dos dois, que aí eu perco o significado, eu acabo criando uma palavra que não existe. A derivação prefixal e sufixal, então voltando, o que ela tem de igual à parasintética? Por que elas podem se confundir? Porque na prefixal e sufixal, como o próprio nome já diz, eu vou acrescentar também um prefixo e um sufixo. Diferença, isso é importante. A diferença é que se eu retirar um dos dois, eu continuo tendo uma palavra com sentido. Vamos ver no exemplo. Infelicidade. Se eu tirar o in, eu tenho a palavra felicidade. Se eu tirar o dade, eu tenho a palavra infeliz. Lembrando que esse C aqui no Brasil foi substituído por Z, e eu já expliquei isso em aula, por conta da origem latina da palavra. Então eu posso ter infeliz e eu posso ter felicidade. Infelicidade foi criada pelo processo de formação, pelo processo de derivação prefixal e sufixal. Eu acrescentei os dois para formar a palavra infelicidade. Mas eu posso retirar ou o prefixo ou o sufixo, que eu continuo tendo uma palavra com sentido. Outro exemplo, o infelizmente. Infeliz, se eu tirar o sufixo mente, eu tenho infeliz. Se eu tirar o mente, se eu tirar o in, que é o prefixo, eu tenho o felizmente. Ou seja, infelizmente tem prefixo, tem sufixo. Ok? Se eu tirar um, tem sentido, felizmente. Se eu tirar o outro, tem sentido, infeliz. Essa é a diferença entre os dois. Então, retomando para encerrar os 10 minutos dessa aula.
Derivação prefixal, eu acrescento só o prefixo ao radical e formo uma palavra nova. Derivação sufixal, acrescento só o sufixo ao radical, formo uma nova palavra. Derivação parassintética ou parassíntese, eu acrescento prefixo e sufixo e não posso retirar nenhum dos dois, que eu tenho palavras que não têm sentido. Derivação prefixal e sufixal, eu também acrescento um prefixo e um sufixo, porém, se eu retirar qualquer um dos dois, eu continuo tendo uma palavra com sentido. Daqui a pouco a gente volta.